Olá! O segundo Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, nesse 7 de setembro, incluiu em sua programação um espaço para conversa com o produtor, mas com produtor de cinema. Então, esse momento eu compartilho com a professora Marcélia Aguiar, que é mestre em administração, é minha colega da psicologia e coordenadora do curso de psicologia da nossa Unidocton, e é produtora de cinema. Para quem não me conhece, eu sou Américo Galvão, sou psicólogo, mestre em educação, presido a Fundação Cultural Casarão das Artes e sou documentarista. Eu iniciaria, então, essa conversa de cinema com um dos poemas que marcou profundamente, até no meu estudo do doutoramento, e trabalhando sobre gestão da educação e essa articulação com o cinema, que era um poema do Mayakovsky. E ele vai dizer o seguinte: para vocês, o cinema é um espetáculo. Para mim, é quase uma concepção do mundo. O cinema é o veículo do movimento. O cinema é renovador da literatura. O cinema é destruidor da estética. Cinema é intrepidez. O cinema é esportivo. O cinema é difusor de ideias. E como o papo é sobre cinema, nós vamos difundir as nossas ideias, pois nós estamos disponibilizando a todos os participantes do Congresso a exibição dos nossos filmes. A professora Marcélia está disponibilizando curta-metragem O Catador, né? E eu estou disponibilizando o filme que dirigi e fiz o roteiro, Pedro Liberdade, Um Rio que Passou em Nossa Terra. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, né, gostaria de trazer a professora Marcélia para fazer a saudação, né, já que nós vamos tentar dialogar aqui um pouquinho. O nosso tempo é curto, mas a gente vai exibir um pouquinho aí do que nós produzimos e conversarmos um pouquinho sobre essa produção. Vamos lá, professora? Ei, professor Américo, boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite, falar dessa área que tanto me aguça, né, que tanto é transformadora, né, o cinema é revolucionário. Eu falo que aconchego, né, da realidade, das nossas frustrações, o Vygotsky já dizia, essa possibilidade do cinema, né, e que vira aí a psicologia quando nos faz sentir. Né? O cinema, ele desconstrói, o cinema, ele constrói. Então, assim, muito obrigada. E realmente é um momento que eu tenho trabalhado cinema aqui na região, né, do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, São Mateus. E é um prazer estar aqui falando com você, trazendo aí jovens, né? Os jovens são a potência para pensar, para refletir e para transformar, né? Exatamente. Então, a gente vai projetar agora, professora, como é um curta-metragem, né? Então, a gente pode fazer isso nos próximos 5 minutos, e eu conto aqui com o professor Patrick me auxiliando nesse momento, para que a gente projete esse curta-metragem, né, que feito por você, assim, você produziu e acompanhou, e depois a gente bate uma bolinha sobre ele, né? E é muito importante, né? Eu assisti umas 3 vezes e gostei muito, não é? Porque o filme ele é para ser sentido mesmo, né? É para a gente incorporar um pouco essa linguagem, entender, né, qual é a linguagem desse filme, né? Ele está fazendo uma afirmação, está fazendo uma grande reflexão, uma dúvida. O filme traz uma ironia, então seria muito legal se a gente pudesse dialogar com essa história da cultura afro-brasileira que você conta nesse curta-metragem, O Catador. Vamos assisti-lo.
Tudo começou por volta do século XVI. Foi nessa época que a escuridão, fantasiada de luz, tomou conta de nossas vidas. Ela nos tirou de nossas casas para vivermos nas jaulas dos porões nojentos de suas mansões. Os imundos navios negreiros eram nosso meio de transporte para suas moradias. E neles, muitos de nós escolhiam acabar com a própria vida, pulando nas águas profundas para se encontrar com a liberdade. Você pode pensar que esses eram recursos. Nesse ponto, nós já não éramos considerados humanos. Eles nos transformaram em suas mercadorias. Éramos tratados como objetos. Objeto não tem voz, não tem direitos, sentimentos e nem vontade própria. O problema é que não éramos isso. Fomos obrigados a trabalhar. E, em troca, eles nos pagavam com chicotadas. O sofrimento era nosso e não tínhamos ninguém para compartilhá-lo. Ninguém para nos confortar, nós não tínhamos nada, nem mesmo forças para revidar. E se o fizéssemos, eles nos caçavam, pois éramos suas propriedades, nossas vidas nos pertenciam. Éramos seus prisioneiros. O nosso crime foi não termos nascido como eles, e a nossa sentença foi a escravidão. Tiraram nossa identidade, nosso lar, nossa liberdade, e, em troca, nos entregaram dores, obrigações, humilhações. Naquela época, as crianças de pele escura nasciam sem vida, pois já estavam destinadas a sofrer por um falso pecado do qual elas nem mesmo tinham culpa. A economia do país girava em torno da mão escrava, ou seja, de nós. Alguns tinham coragem para ir contra o sistema da época, com o objetivo de reaver sua liberdade, palavra a qual não havia mais significado na cabeça de muitos. Mas essas pessoas tinham um sonho esse que lhes deram forças para que eles se rebelassem, enquanto muitos outros trabalhavam como zumbis e sofriam sem escolhas nas mãos dos brancos. Esses daqui criaram o último resquício de esperança. Essa esperança foi nomeada de quilombos, mas infelizmente não eram apenas os escravos que sabiam da existência desses locais. Os homens brancos faziam expedições com o intuito de acabar com os quilombos e com os escravos que ali se abrigavam. Pode ter demorado, mas no século XIX foi escrita a Carta de Abolição à Escravatura. E essa carta nos trouxe a tão sonhada e desejada liberdade. É graças a ela que hoje em dia temos o direito de fazer o que quisermos. Foi ela a chave que destravou as nossas algemas. É ela a responsável por hoje termos escolhas. Você pode escolher ser de músico a presidente. Você pode escolher ser alguém importante. Você pode escolher ser feliz. Você pode escolher ser o que quiser, porque você é livre. Nós somos livres. Oi, meu bem. E como foi seu dia? Ah, meu bem, tudo na mesma. Fantástico, professora. Fantástico. Na verdade, a gente que trabalha com cinema, a gente sabe que o filme, a gente não deve só produzir, né, ter um produto, mas a gente tem que ter uma construção, né, de profunda interrogação frente à realidade. Né? Se a gente não interroga a sociedade, se a gente não questiona, né, para que a gente vai produzir arte? A arte é transgressora, é o humano transgredindo, é o humano mostrando a sua subjetividade, sua leitura, aquilo que às vezes as palavras, né, nos possibilita de verbalizar, e que a imagem vem e nos mostra, assim como os nossos sonhos. Esses dias a gente conversava um pouco sobre isso, por sermos da psicologia, que o cinema ele surge exatamente quando Sigmund Freud escreve Interpretação dos Sonhos, né?
Por isso a gente até brincou, por isso que o Freud demorou um pouco a aceitar o cinema, porque ali era o sonho desvendado, era o sonho possibilitado de forma coletiva, porque o sonho é tão individual, é tão nosso, nós que produzimos, né? Mas é interessante quando a gente, ao fazer cinema, né, a gente tem a única certeza que o cinema é uma arte coletiva. A construção dela, não basta só a gente roteirizar, ou produzir, ou dirigir, mas quantos estão envolvidos naquela arte. É diferente de um quadro, de uma música que eu faço, de um poema que eu escrevo, não é? E eu gostaria, então, que você me falasse, né, dessa produção, não é? E eu achei tão legal assim esse final, né? É uma frase, ele teria que estar ali, né? Essa frase teria que estar ali, né? Para mostrar, e o professor Eduardo ontem abordou muito essa questão, né? Na linha do tempo, né? O que de fato mudou, não é? O que de fato mudou? Então, eu gostaria de te ouvi-la. E que bom te ouvir, professor. A gente vai sempre aprendendo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, esse curta-metragem, ele foi escrito no início de 2019. Meu filho tinha 17 anos naquele momento, junto com o Arthur Freire, que é aquele amigo de infância, irmão, né? Eu falo com a mãe dele que é filho emprestado. Então, esses dois adolescentes, assim, escreveram esse roteiro, pensaram em toda a mise-en-scène, que é esse cenário, né, visto aí, ó, por onde o catador, eu achei bacana quando você falou o cata-a-dor, passa, né? E os meninos idealizaram como live action seria mesmo, né? Com pessoas, com cenários, mas você faz cinema, você sabe que cinema é muito caro, então viu a alternativa de fazer o curta-metragem em animação, para torná-lo também pedagógico, porque é uma reflexão muito importante, né? Uma reflexão que nos traz aí, dentro de um cenário de necessidade de falar sobre o que realmente mudou, né? Se mudou de verdade, né? De onde que vem a questão do preconceito, né? Dessa história toda que foi narrada dentro dessa trajetória de tempo, e que no final, né, como você disse, tudo na mesma, né? No início, o curta ficou pronto no final do ano passado, em dezembro do ano passado, né? Assim, eu sabia que traria algumas questões, porque ele foi divulgado aqui localmente, né, na cidade, e fomos um pouco criticados, porque, né, é assim mesmo, quando a arte ela vai para o público, né, quando ela toma a forma e o conteúdo que gostaríamos e que ela vai para fora, ela traz questionamentos, né, discordâncias, mas o importante que a gente gostaria mesmo é que trouxesse, né, as reflexões diversas, e foi o que percebemos, né, assim, através de algo que é uma animação, traz uma mensagem extremamente importante e que a gente precisa rever e falar e debater o tempo inteiro. Pois é, o professor Eduardo, eu gostaria que também, professora, dialogasse com a gente, né? Porque essa sua reflexão, né, nesse curta, ele vai falar isso também, né, das relações étnicos raciais, né? E como você falou, a escolha por desenho animado foi que ele se tornasse também um instrumento didático, né, para verificação dessa cultura antirracista, né? Exato. Então, eu gostaria muito de ter aí o professor Eduardo trazendo também, por ser artista, psicólogo e artista, né, um pouco da percepção dele desse curta. Então, gente, muito obrigado
me dar um pouquinho da palavra aí, professor Américo, professor Marcélia. Que bom estar com vocês aqui. Eu acho um curta fortíssimo, né? Quando a gente traz a linguagem, né, a maneira de expressar a arte, a maneira de expressar, né, o que está passando dentro de nós, né? Essa que é a grande, talvez, missão da arte, né? Então, assim, eu entendo que a gente estava conversando na abertura do nosso congresso, né, sobre as questões étnico-raciais, sobre a desigualdade e tal, e esse curta, na hora em que Marcélia traz para a gente sofreu algumas críticas. Eu acho interessante, né, porque justamente, talvez nesse momento, o curta tenha atingido talvez até mais o seu próprio objetivo, né, na hora em que ele mostra para a gente o incômodo, né, mostra para a gente, olha, a importância que tem da gente manter o diálogo sobre essas questões e de mostrar que muita coisa precisa ser feita ainda. A gente avançou, mas muita coisa precisa ser feita. Então, eu acho que quando vem essa crítica, talvez quem está criticando, às vezes até esteja, digamos assim, sabe aquela coisa de atingir o mensageiro e não a mensagem, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito essencial da gente ter ainda, né, formas de expressar a arte, né, pelo cinema, que é o assunto aqui da tarde, e das outras formas também, o teatro, a música, a literatura, as artes plásticas, enfim. E é algo essencial, importante, que a gente possa cada vez mais se aproximar e cada vez mais poder entender. Eu fico muito feliz com com a escolha do tema e também da Marcélia, que não só fez cinema, faz o cinema de animação também, que já implica em outros aspectos técnicos que eu não tenho nem como comentar, mas é uma outra dificuldade diferente também. Então, eu parabenizo muito e agradeço pela possibilidade de estar aqui com vocês, e é extremamente essencial esse debate aí. É exatamente isso, Eduardo. Assim, essa escolha, né, dessa linguagem por desenho animado, assim, é muito interessante, né? Eu acho que porque, na verdade, é um cinema ficcional, né? Uma peça de ficção, e ela pode ser mensurada dessa forma, né? Através do desenho animado, quer dizer, ela pode ser produzida dessa forma, com essa linguagem, né? E eu acho que a professora Marcélia trouxe muito isso, e trazendo, acho que o princípio maior, né, do cinema, como dizia o nosso amigo Mayakovsky, quer dizer, o cinema ele tem que refletir a cultura. E, assim, eu parabenizo imensamente, professora, por ter cumprido essa missão, né, de refletir a cultura, né? Um outro aspecto que a gente também vai ver um pouquinho é que o cinema, né, ele não tem futuro comercial. Então, os cinemas isso eu estou falando para todos, não é? Assim como eu comecei a produzir, a roteirizar, a dirigir, não é? Eu quero dizer que todos nós temos essas mesmas possibilidades com o nosso celular, com o nosso computador, produzir. A professora Marcélia, ela fez a produção, né, desse filme em 2019, não é? Já entrando em 2020, né? O meu filme ele começou a ser produzido em agosto do ano passado, em plena pandemia, mas tinha um motivo, porque a gente estava fazendo homenagem a um grande ser humano que a gente estava acabando de perder naquele momento, em agosto do ano passado. E aí, professora Marcélia, foi quando, né, em conversa com o professor Cláudio Leitão, a gente resolveu fazer a produção desse documentário em homenagem a um grande poeta, padre, profeta, que foi o Pedro Casaldáliga. E tivemos a alegria do filme, logo que ele foi lançado, foi premiado, recebemos 5 premiações, e agora estamos no dia 1º de outubro, nós vamos receber a notícia final, porque ele foi indicado pela CNBB como um dos 3 filmes, né, pela Confederação Nacional dos Bispos, como um dos 3 filmes finalistas, né, e a gente está torcendo, porque esse filme ele não é comercial, é um filme que realmente traz a história desse grande espanhol que se tornou tão brasileiro, que muitos que aqui estavam. Então, o filme está disponível para todos, né? Podem entrar no nosso livro guia, só clicar,
né? Então tem lá Pedro Liberdade, um rio que passou em nossa terra, a gente pode falar um pouquinho sobre eles, mas eu gostaria de trazer aqui um pouquinho sobre ele através de um trailer do filme. Professor Patrick. Eu sou a minha espiritualidade. Eu não tenho espiritualidade, sou a espiritualidade. Porque a minha espiritualidade é toda a minha vida. Dom Pedro veio para o Brasil em 1968, natural da Catalunha, a mais rebelde, a mais revolucionária das províncias da Espanha. Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar. O que fizeram Antônio Conselheiro e os seus companheiros de caminhada, nós devemos fazer, sem medo. Ocupar terra, que a terra é de Deus e a terra é de todos. Em segundo lugar, se organizar. Optem mesmo pelos pobres, pelos marginalizados, pelos esquecidos, pelos desesperançados. Minha vida, ora vai. Muito bem. Então, o Pedro, né, a gente começa, vocês veem aquela imagem de um castelo, porque ele nasceu na Catalunha, em Balsareny, e o filme, então, faz esse transporte, né? Quando vocês percebem aquela revoada, não é? É exatamente quando ele vem para o Brasil aos 40 anos e vai morar no Araguaia. O título do livro, do filme, né, Pedro Liberdade, não é? É baseado numa fala dele, né? O Pedro, ele dizia o seguinte: olha, se pudesse me batizar de novo, eu pediria que me chamasse Pedro Liberdade. E então a gente batizou o filme de Pedro Liberdade. E um rio que passou em nossa terra, porque ele se identificou tanto com a luta dos povos indígenas. Aí ele cria a missa dos quilombos, né, que foi feito com Milton Nascimento, que é uma coisa interessante. Ele vai também criar uma missa, aquela música inicial é uma música que ele fez com todo o ritual indígena, que foi uma primeira missa que ele trabalhou, né? E ele veio, então, a identificação dele com o rio, né, é tão profunda, que eu não poderia, né? Não poderia dar um outro nome ao filme que fizesse coerência com o Dom Pedro, que faleceu exatamente no dia 14 de agosto do ano passado. Não é? Ele morreu de Parkinson, mas resistiu bravamente, lutou bravamente, enfrentou a ditadura militar. Né? E ele tem uma passagem no filme que eu acho muito interessante, quando ele está no Vaticano, ele fala aqui, né, se a igreja de Pedro é também de Francisco, né? Ele referia a São Francisco, já naquela época, né? Já tem, antes do Papa Francisco se tornar, né, do bispo se tornar Papa. Então, esse filme, Um Rio que Passou em Nossa Terra,
para dizer isso, né? O quanto a nossa terra, às vezes áridas, de pensamentos humanistas, precisam ser regados por uma pessoa que construiu a vida dele baseada na fraternidade, não é? E esse filme, né, ele não tem fins comerciais. Por favor, divulguem, entrem, vão poder acessar no YouTube, está lá, Pedro, versão completa, né? Tem que versão completa, porque a versão completa fala de algumas indicações que nós recebemos, algumas premiações que nós já tivemos, não é? Mas o filme, ele trata disso, não é? Trata dessa coisa que nós somos, a subjetividade que nós somos. Quando Pedro fala, né, dessa espiritualidade, é isso, é a subjetividade, é isso que nós somos, não é? Então, não precisa ser Hollywood para fazer grandes obras, né? Nós somos a nossa grande obra, como dizia o Cortella, né? Qual é a sua obra? Nossa obra é a nossa vida. Não é? E aí eu queria ouvir vocês que já assistiram o filme, o professor Eduardo, a professora Marcélia, ou quem já pôde assistir o filme, ou senão vai ter oportunidade também de dialogar aí. Não é? Belíssimo, né? Assim, eu tive a oportunidade de assistir e eu vi você foi muito fiel à história dele, assim, muito fiel à questão da sensibilidade, né? De trazer esse ser humano revolucionário que coloca todas essas questões sociais em crise mesmo, né? E que traz aí a questão da espiritualidade, assim, essa relação estreita, né, entre sermos humanos, sociais, justos, né, esse equilíbrio necessário com a espiritualidade, né, trazendo isso tudo junto e de uma forma doce, mas firme, assim, né, da necessidade, da urgência dessa transformação social, dessa busca. Eu achei lindo, belíssimo, parabéns, professor. Eu acho que assim, eu vou disseminar ainda mais, porque acho que além de ser extremamente informativo, né, para além da homenagem, é um filme que eu posso dizer que me representa, que me inspira. Muito inspirador o filme. Obrigada, viu? Eu quero só registrar com alegria a presença do nosso secretário de Cultura aqui de Caratinga. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigada. É isso. Professor Eduardo, pode falar. Não, eu não vou nem falar muito, não, porque eu não quero dar spoilers. Mas é só dizer o seguinte: é uma obra fantástica, gente. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, pode ver tranquilamente, porque é tão assim, a gente está num momento onde a gente tem muitas produções, principalmente as grandes produções com muito investimento, que, assim, sem querer criticar, mas assim, às vezes não tem alma, né? Fica muito ali plastificada, aquela coisa que é efêmero, passa de forma e você não acontece nada na sua vida. Então, a hora que você tem contato com uma obra que realmente toca você, é uma coisa diferente. Então, esse é o convite que a gente faz, e principalmente trazer o exemplo de alguém tão interessante, né, como Pedro Liberdade, principalmente na hora em que a gente precisa de exemplos de humanismo, de inclusive pessoas que têm ligação com aspectos religiosos e colocam isso na prática, e não meramente traz um discurso, um posicionamento aí, às vezes até um aspecto de, vamos chamar assim, exercer de poder, né? Então ali você tem uma coisa completamente diferente de como é que é isso, como é que é poder trazer a religiosidade realmente para as pessoas, com as pessoas, construir junto com alguém alguma coisa. Então esse é o convite, dá uma olhada, porque é fantástico, vai fazer a gente sentir de outra maneira. Eu acho que é isso. Obrigado, professor Eduardo. Eu queria dizer o seguinte, gente: o filme ele foi todo produzido em home office. Da minha casa, em Juiz de Fora, pude entrevistar as pessoas, pude captar as imagens, tudo feito em casa. O filme ele contou com o apoio da Docum TV para fazer a edição, e temos um excelente editor que apresentou até anteriormente como compositor, que é o Natan Vieira, que fez a edição, também premiado, recebemos 5
premiações, inclusive da edição, não é? Porque o filme ele é feito ali na montagem, né? Você colhe todas as imagens, mas aquele momento da montagem é o momento que a gente realmente faz o filme, que a gente tem a dificuldade de fazer os cortes, o que é que não vai poder entrar agora, o que é que a gente acrescenta depois, né? Então, é possível fazer um cinema diferente? Podemos fazer? Lógico que podemos. É ter a ideia na cabeça sempre, ela nos possibilita transpor através de imagens, através de uma nova linguagem. Eu falo para vocês o seguinte, eu fui alfabetizado aos 4 anos pelas letras luminosas, porque foi com 4 anos, no muro do vizinho, ele pertencia à Marinha Militar, era da Marinha, e ele trazia alguns filmes e projetava na parede e convidava os vizinhos para assistir. Então, foi ali que eu pude conhecer o mundo, conhecer o mar. Eu sou uma pessoa VIP, eu falo, vindo do interior de Pirapora, no norte de Minas. E ali eu pude conhecer o mar, eu pude conhecer uma série de questões que eu não... E foi minha primeira alfabetização. Então, pensem bem, o cinema, quando ele surge, a elite não permitia que as pessoas tivessem acesso às primeiras salas de cinema. E o cinema veio para mostrar que é uma arte para todos. O cinema não é um quadro no Museu de Louvre. O cinema não está num livro tal que é difícil ter acesso. O cinema é para todos. Então, ele veio para democratizar a cultura. E vocês vão perceber, quem assistir esse filme, não é? O Pedro Liberdade, que já está aí, já colocaram o link, é um filme que dialoga com todas as culturas. Lá você vai encontrar poesia, vai encontrar música, vai encontrar o próprio cinema dentro dele, as artes plásticas, não é? Enfim, a gente tentou dialogar com todas todo tipo de arte, não é? Para mostrar essa completude humana. Eu quero, então, agradecer a todos que nos prestigiaram nesse momento. O nosso papo aqui era um papo realmente de 30 minutos, não é? E gostaria de convidar a todos a assistirem. Assistam os 2 filmes novamente. O Catador é lindíssimo, parabéns, professora Marcela. E o filme Pedro é imprescindível como referência para a nossa vida. Muito obrigado, um excelente final de terça-feira, né? E que a gente possa aí recarregar para amanhã, quarta-feira, estarmos aí no nosso seminário com toda a força, com toda a potência de vida, que é o que nós obrigada, merecemos. professor. Muito obrigada a todos que nos prestigiaram. Viva a arte, né? Viva o cinema. E a luta continua. Viva a arte, professora Marcélia. Parabéns. Olha, a professora Marcélia tem várias produções. Esse foi um só que ela trouxe, o Catador, mas a professora tem várias produções. Muito obrigado, professora. Beijo. Tchau. Um grande abraço. Obrigado, professor. Beijão. Obrigado a todos. Obrigado a todos.